O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas pra você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, com alegria, peço a sua licença para entrar na sua casa e nessa tarde no programa Olho no Olho, poder trazer alguma coisa que possa agregar à sua vida nesse momento de isolamento que estamos passando. É bem verdade que algumas angústias nascem, e hoje eu entendi que seria oportuno dividir com vocês uma experiência muito boa, que é da nossa irmã Fabiana Simonetti. Ela é uma artesã e trabalha com biscuit, mas não somente do ponto de vista comercial, mas trabalhar a arte como ressignificar algumas coisas na nossa vida. Fique conosco, eu tenho certeza que será uma tarde memorável e importante para você. Tenho certeza que será de extrema edificação para a sua alma, para a sua cognição, para a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos. Você vai conhecer a Fabi, me permita te chamar de Fabi. Claro. Você vai conhecer a Fabi, conhecer o trabalho dela e o quanto o trabalho dela pode lhe ajudar nas angústias, nas adversidades, no ressignificar muita coisa na sua vida. Que Deus te abençoe. Boa tarde. Conto com você. Nossos comerciais, por gentileza. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, irmãos, mais uma vez estamos de volta aqui, agora em definitivo, para aprender
com a arte e o ressignificar é o tema do nosso programa de hoje. Eu já quero aproveitar e passar para você que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar sua pergunta para cá, que a Fabi vai responder no ar as perguntas que vierem enquanto o programa estiver no ar. Eu tenho certeza que será muito edificante para a sua vida. Mas vamos lá, vamos para esse momento tão glorioso para nós, para mim em particular. A Fabiana, ela é membro da nossa igreja aqui, a quem nós agradecemos o nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, nossa missionária Lígia, também a presidente do nosso ministério, e dá essa oportunidade para nós trabalharmos e mostrarmos os talentos que existem na nossa igreja. A igreja é formada de muitas pessoas e de muitos profissionais, e esses profissionais têm usado as suas habilidades, os seus aptidões, para glorificar a Deus e serem úteis socialmente e espiritualmente. E eu gostaria já de passar a palavra para a Fabi. Boa tarde, Fabi, a paz do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor. Pastora, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Então, para quem não me conhece, eu frequento essa igreja aqui mesmo na sede, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do meu trabalho, como eu comecei, e também aonde entrou a psicologia no meio da arte, no meio do caminho. Eu comecei sozinha, né? Numa curiosidade mesmo, e descobri através de problemas pessoais que eu tinha, né, desde criança, que alguns elogios me faziam muito bem. Então, quando eu procurei a arte, foi, na verdade, numa falta muito grande, né? Porque todo excesso, ele esconde uma grande falta. Então, eu tinha alguns excessos que eu deixei para trás. A arte me fez conduzir, né? Me conduziu até aí. E aí eu comecei, então, a presentear as pessoas com aquilo que eu fazia, né? Não tinha nenhuma visão financeira atrás disso. Eu era muito jovem ainda. E aqueles elogios, né? As pessoas falavam, ai, que legal que você fez, ficou tão bom, ficou tão bonitinho, por que você não faz para vender? Aquilo me motivou. E eu estava falando para o pastor em outra oportunidade que comecei a trabalhar com isso, comecei a dar aula e vi que se você tira a lupa daquilo que está te fazendo mal e coloca a lupa naquilo que está te fazendo bem, é óbvio que você vai ficar com aquilo que está te fazendo muito bem, né? E eu percebi que as pessoas que chegavam até mim, pastor, para fazer aula, né? Eu comecei a ficar bem conhecida no país e fora também, e aí eu vi que as pessoas... Desculpa te interromper, mas você já viajou para fora do país com essa arte? Já. Para onde você foi? Eu estive no Paraguai, Argentina e Chile. Olha aí, meu irmão, qual é o raio de atuação da nossa irmã, e aí eu estou falando com os irmãos aqui da Catedral, até onde a habilidade e a profissão da irmã alcançou. Você foi para a Argentina... Paraguai e Chile. Apresentar o seu trabalho? Sim. E como que é essa apresentação do seu trabalho? Dá Geralmente, quando eu vou para fora, é para participar de feiras, né? Lá se chama, né, nesses países especificamente, se chama Expo. Então, eu participei de algumas feiras. E aula também, como no Paraguai, eu dei aula, né, para uma comunidade alemã dentro do Paraguai. Então, eu fiquei hospedada no Brasil, mas trabalhava todos os dias no Paraguai, que é ali em Foz do Iguaçu, né? E depois de um bom tempo que eu comecei a fazer tudo sozinha, eu senti a necessidade também de buscar aperfeiçoamento. Foi onde também eu encontrei um grande mestre querido, que talvez chegue essa mensagem até ele, que é o Jorge Rubsi, da Argentina. E foi ali, como se fosse... Um divisor de águas. Ali foi onde eu encontrei realmente, falei, bom, é aqui, daqui eu não quero sair. E aí as pessoas começaram a me conhecer por revistas, que eu fiz muitas revistas na época que tinha as editoras. E depois a internet seguiu o caminho das editoras, né? A editora parou por aí e a internet. Então, já estiveram aqui, no nosso bairro, pessoas dos Estados Unidos fazendo aula, de Moçambique... Não, repete, por favor. Já estiveram aqui em Perus. Aqui em Perus.
aprendendo com você. Aprendendo aqui. Da onde? Dos Estados Unidos? Estados Unidos, Moçambique, Venezuela, Chile, Paraguai, Uruguai. Todas essas pessoas chegaram até aqui pela internet. Gente, isso é sensacional. Mas, pois bem, eu sei que alguns dos irmãos devem estar curiosos como que é o curso. Nós não vamos falar de curso hoje. Vamos falar da aplicação mais de ressignificar algumas angústias, enfim. Haverá um momento para o curso. Então fique conosco aí, que eu vou continuar conversando com a Fabi aqui. Ela vai responder as suas perguntas, você vai ter as informações sobre ela, mas vamos aqui entender, esse público que lhe procura, existe faixa etária, existe um segmento, gênero, como é que é as pessoas que lhe procuram, por favor? Não tem uma faixa etária, me procura desde criança até pessoas idosas. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não queriam somente aprender isso que eu faço, elas queriam alguém que ajudasse elas a entender as dificuldades que elas têm ou que elas tinham, né? E aí eu comecei, como eu sempre gostei de psicologia desde pequena, eu comecei a entender que nós somos afetados ou feridos naquilo que não somos compreendidos. E aquelas pessoas chegavam até mim com uma incompreensão. Segura um pouquinho. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa. A Fabi, ela não é psicóloga. Mas ela está usando termos da minha área, da psicologia, que ela adquiriu com esse trabalho que ela faz. E eu tenho certeza, e eu espero que o irmão agora nessa oração também some comigo, para que a Fabi, já com a habilidade que tem, e se aprimorando cada dia mais, quem sabe um dia ela não pode usar isso no consultório. Porque, se você percebeu, ela disse em algum momento que as pessoas que procuraram ela e têm procurado ela, não é para aprender um ofício de artesão, é a necessidade de ouvir, de sentar, de estar com alguém que lhe dê atenção pelas angústias que estão passando. Mas vamos continuar. Continue, Fabi, estou gostando. Exatamente. Então, algumas dessas pessoas, eu posso dizer que a grande maioria, já no primeiro contato comigo, começavam a contar seus problemas pessoais. E eu não achava isso muito normal no começo. Eu falava, ué, mas a pessoa nem me conhece. Veio aqui através da internet para aprender a modelar, para saber como é que eu faço esse tipo de trabalho, como eu coloco cor nisso, como eu dou forma. E algumas pessoas, por exemplo, chegaram no meu ateliê sentar e não modelar nada. É a questão da empatia mesmo. Era só realmente, precisava de alguém que escutasse. Acolhesse. E aí eu comecei a prestar atenção e estudar essa necessidade de ter palavras corretas, estímulos corretos para dar para essas pessoas, porque eu não poderia deixar elas saírem do meu ateliê assim, pior do que entraram, tem que ser diferente, teriam que sair melhores do que chegaram. E aí comecei então a pesquisar sobre o assunto, né? Foi quando eu encontrei a palavra ressignificar. E o que é, na minha opinião, o ressignificar que eu trouxe para a arte? É dar uma outra visão, dar um outro significado. E quando é uma criança, por exemplo, eu falo, vamos atualizar essa informação que você tem, porque não existe só essa verdade que te contaram. Existem outras, não só a minha. Vão chegar outras verdades depois dessa. Então, eu comecei a trabalhar a mente das pessoas na aula e aí eu vi que elas tinham grandes habilidades escondidas e hoje tem pessoas que fazem muito melhor que eu, alunos que passaram por mim que fazem muito melhor que eu, muito melhor. Por quê? Acabou que elas entenderam o que era o ressignificar e ressignificou, conseguiu seguir, né? Muitas pessoas, pastores, estão comigo até hoje, 10 anos. Não, eu sei, porque às vezes, invariavelmente, eu vejo algumas pessoas que não são da nossa igreja vindo para cá a seu convite. Sim. E conversando com seu esposo, são alunos seus, sim, são pessoas que participaram de uma feira, de um congresso. Exatamente. E nesse ressignificar estão procurando um significado, inclusive, para a sua vida espiritual. Exatamente. Que legal. Exatamente. E essas pessoas que lhe procuram, deixa eu falar um pouquinho de criança, porque deve ter muitas crianças nos assistindo.
Como que é a criança que lhe procura e acaba dizendo da sua angústia, da sua dificuldade? Como que é isso? Então, eu dei aula para algumas crianças, porque não muitas vezes. Os pais preferem que as crianças participem de esporte, né, de algum curso de inglês, de outra língua, e acaba não trazendo a atividade de arte para a criança, achando que isso não vai fazer diferença, mas depende muito, porque se ela for aplicada como uma terapia, funciona muito. Sim. Então, algumas crianças que chegaram até a mim possuíam hiperatividade. E eu posso dizer que é muito complicado lidar com isso. Exatamente nesse prisma que eu estou pensando, porque a arte, a necessidade de concentração de forma lúdica, ajuda exatamente no controle da hiperatividade. Exatamente. E aí eu comecei a perceber a necessidade de cada criança que passou por mim e dar atividades curtas, com período para terminar, e rígida. Então, por exemplo, teve crianças que passaram pelo meu ateliê que abriam todas as gavetas. Abria tudo que era gaveta, tudo que era porta, e é difícil para chegar lá e falar não pode, para uma criança que tem hiperatividade, né? Sim. É muito confundido, eu vejo aqui dentro da igreja mesmo, as pessoas que não têm habilidade para entender esse tipo de problema, confundem muito com a falta de educação. E não tem Muito bem nada a colocado. ver com isso. Só segurando. Uma coisa é a educação da criança, outra coisa é uma criança hiperativa. Exatamente. Uma criança hiperativa, de forma nenhuma você consegue mantê-la fixa no lugar por mais de 3, 4 minutos. Não consegue. Só com técnicas, com cuidado, e as pessoas que irão abordar essas crianças têm que ter todo um preparo, senão ela rejeita essa abordagem e pode ser até agressiva. E, de alguma forma, quis Deus que essa habilidade, essa aptidão estivesse em você. Amém. E eu comecei a perceber que se eu desse atividades curtas para elas, né, com tempo para começar, com tempo para terminar, e trabalhasse nelas aquilo que elas gostam de fazer, porque, por exemplo, teve criança que chegou e falou, eu quero só fazer minhocas e cobrinhas. Ok, vamos fazer minhocas e cobrinhas. Outras chegavam e falavam, eu quero fazer um personagem assim, 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 assim. Falava, olha, então a gente vai começar fazendo isso, 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 fui dando tarefinhas pequenas. Quando nós tivermos desenvolvido habilidades para fazer um super-herói, por exemplo, faremos. Hoje não é possível, mas amanhã pode ser. E aí elas começaram a entender e aceitar, e algumas ficaram comigo bastante tempo, melhoraram sua capacidade cognitiva. Nessas que ficaram com você bastante tempo, conta pra gente, tem alguma que já é adolescente hoje, já é jovem, que você ainda tem contato? Engraçado, né, que teve um aniversário da minha sobrinha Amanda, muitos anos depois, e aí uma amiga dela, né, que tem a irmãzinha que nasceu com esse probleminha de hiperatividade, hoje não tem mais, que chama Heloísa, talvez se ela estiver assistindo também, ou a Amanda estiver assistindo, ela vai lembrar. Um beijão para Amanda e para Heloísa. Isso, e ela me reconheceu, né, Que legal. adulta já, e falou, eu fiz aula com você quando eu era criança. Este é um caso, eu reencontrei ela depois de muitos anos, né, e foi uma experiência muito agradável mesmo. A mãe colocou, percebendo já lá atrás, porque a mãe é profissional da área da educação, já percebeu logo no início a necessidade de colocar ela numa atividade como essa. Muito bom. Bom, nesse ressignificar a gente aprendeu um pouquinho como é que você trabalha a criança. Como que é o ressignificar para o adolescente? Então, para o adolescente já é totalmente diferente. Por quê? Porque a linguagem que a gente tem não é a mesma deles. Eles se sentem muito incompreendidos, né? Então, por exemplo, tem adolescentes que vão procurar uma mentoria fora de casa e acaba procurando no lugar errado, um direcionamento errado. É natural e hormonal. Sim. Que as pessoas na adolescência não queiram a opinião dos pais. Então, a gente tem que trabalhar a habilidade, na verdade. Aí eu fui ver, né, fui estudar e ler como lidar com o meu próprio filho, para depois aprender a lidar com o filho dos outros. Irmão, presta atenção, olha que interessante a proposta da Fabi. Ela trabalha com todas as faixas etárias. O infantil, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso.
Talvez a gente consiga dar uma viagem em todas as faixas etárias. Mas o que eu tenho percebido é que a Fabi ela não constrói de forma empírica, não é tentativa e erro. Na medida que ela vai se propor a trabalhar com uma faixa etária, ela vai pesquisar essa faixa etária. Quais são as angústias, quais são as motivações, quais são as subjetividades dessa faixa etária, para estar devidamente preparada e dar de verdade alguma coisa que agregue para essa faixa etária especificamente. Pode continuar, Fabi, gostei. E aí, os adolescentes, então, eu tenho uma relação com eles como se fosse de... assim, Fabi, eu posso contar isso para você, você não vai contar para os meus pais? E eu mantenho a minha palavra. Sim. Então, eu deixo eles falarem o que eles querem primeiro. Muitas pessoas, adolescentes, fazem curso comigo virtualmente, não aqui no ateliê. Eles têm essa dificuldade também, né? Sim. E também ajudo a filhos de amigos meus a entender os próprios pais. Que legal. Entendeu? Claro que nem sempre eles concordam com o que eu falo para eles. É natural. Né? E eu também falo para eles sobre o ressignificar. Eu falo, não existe nem só a minha verdade, nem a sua, nem do seu pai, nem da sua mãe. Você tem a internet à sua disposição aí, e eu vou te dar alguns caminhos, alguns livros que você pode ler, que pode te ajudar. E aí vou direcionando eles, né? E aí uns gostam de fazer personagem, outros gostam mais de mexer com a massinha mais para desestressar mesmo. Na verdade, assim, eu começo a entender que algumas pessoas chegam não só pelo artesanato, é pelo fato mesmo de ter alguém que ajude. Necessidade emocional. Exatamente. Porque o medo, ou ele te paralisa, ou ele te impulsiona. Sim. E eu sempre gosto de dizer isso para as pessoas, não só os adolescentes, adultos também. Que tal se você olhar para o medo e substituir ele por esperança? Vamos pegar ele então para a gente gerar impulso? Só fazendo uma ponte no que a Fabi está dizendo aqui, o nosso cérebro, ele está preparado para superar todo tipo de medo. Só que ele não consegue superar o arrependimento. Por que eu quero dizer isso neste momento? Que às vezes você tem alguma angústia, alguma dificuldade, e agora aparece uma possibilidade de você enfrentar os seus medos de forma bastante discreta, sem exposição, para que amanhã você possa dividir com a Fabi, comigo, com alguém que realmente você possa confiar, de uma superação que você teve através da arte e o ressignificar na sua própria vida. Fabi, dentro desse trabalho com adolescente, tem algum caso em especial, como você teve nas crianças, que você se lembre, obviamente, com um adolescente? Então, os adolescentes são mais virtuais. E quando eles entendem o ressignificar, eles seguem o caminho deles. Que legal. Aí eles já passam a olhar para mim mais como uma amiga e me marcar em alguma publicação que eles encontraram num livro, ou num coach, ou em alguma coisa que eles viram na internet e seguem. Entendi. Seguem. Quem fica mais, mesmo assim, que tem um pouco mais de dificuldade e acaba ficando mais preso a mim por algum tempo, são as pessoas adultas. Então vamos nela, me fale do seu trabalho de ressignificar, trabalhando a sua arte de artesã e dando ressignificado para o adulto. Conta pra gente alguma experiência para nós. Na maioria das vezes, o meu público, ou ele é mulher, ou ele é homossexual, né? Então, são coisas separadas, diferentes de lidar, né? Mas as mulheres, geralmente, vêm com o mesmo tipo de problema. E onde nós somos feridos? Onde nós não somos compreendidos. Entendi. E como é que eu vou fazer, então, eu explico para elas como é que eu posso fazer para ser compreendida. Primeiro, eu tenho que ressignificar todos os dias, né? E depois, criar habilidades que eu pensei que não tinha, mas tenho, para que eu possa lidar com outra pessoa, porque nós somos diferentes. Sim. E nisso vai saindo ali lindas bonecas, lindos potes decorados, e ali nós vamos conversando
E elas vão saindo com uma outra visão. Muitas pessoas que chegam até a mim, pode estar assistindo aí, tenho certeza, chega chorando, mas não sai do ateliê chorando, sai sorrindo. Que legal. Por quê? Porque aí a gente coloca a lupa naquilo que faz bem, naquilo que me traz boas lembranças, né? Pessoas que estão para se separar, por exemplo, né, num relacionamento, eu gosto de chamar a atenção delas e falar assim, olha, e que tal se você colocar tudo de bom que o seu marido tem, numa balancinha assim, tudo que ele tem de ruim. Eu tenho certeza absoluta que o que ele tem de bom vai se sobressair. Vai sobressair. E aí você vê o que você vai fazer. O que eu acho legal na sua fala, Fabi, é que o público que ela disse que tem, de adulto, é de mulheres, o maior público mulheres e homossexuais. E eu sou testemunha ocular disso, que, como eu disse, em algumas vezes eu tenho visto a Fabi na igreja com alguns convidados dela, especificamente dela. Entre eles, não é só mulheres, tem muitos convidados dela que são homossexuais. Sim. Por que eu digo isso? Que a igreja está aberta para você praticar a sua espiritualidade, enfim, e a Fabi está aqui, um instrumento de Deus, e eu me atrevo a dizer que é uma artesã psicóloga em potencial. Porque tem todo o cacuete de um psicólogo, tem todo um olhar psicológico, tem todo um cuidado, uma entrega para que a pessoa, que ao ter o contato com ela, a vida dela possa melhorar em todos os aspectos. Então, voltemos aqui, Fabi. E público mais de melhor idade, agora os velhos, né? E digo com respeito, não podem sair. Como que é o ressignificar, já que eles não têm tanta habilidade com internet, essa coisa toda? E como é que dá para ajudar eles nesse ressignificar? Alguns já escaparam nessa quarentena, tenho que confessar, e usaram de habilidades que eu ensinei. Mas aí, todos com máscara, todos bem... Sim, com todos os cuidados, usou a habilidade aí, a dica que eu dei. Pegue um Uber e venha na aula e não tenha contato. Chegou lá em casa, toma banho, bonitinho, passa álcool gel quando chegar, quando sair a gente toma todos os cuidados e tem dado tudo certo até agora. Não tem aglomeração, meu ateliê eu atendo só de 6 em 6 pessoas por vez, até porque para que eu consiga dar atenção para todo mundo. Eu imagino, Fabi, que o irmão, a irmã, o ouvinte, né, o irmão que está nos assistindo, ele está angustiado para saber como que é esse curso. Segura aí, daqui a pouco a gente vai falar do curso. Agora, por enquanto, é só a gente aprender um pouquinho. Você está vendo aqui na mesa alguns produtos do trabalho da Fabi. Eu queria que ela falasse um pouquinho deles. Esse aqui que, ainda fora do ar, eu comi bola e achei que esse papel estava errado aqui. Fala um pouquinho dele pra gente. Então, olha, aqui, pastor, é uma plaquinha, né, que eu usei da própria massa, né, que é massa de biscuit. Coloquei aqui um cavalo marinho, né, representando aí a moda, o que é tendência, que é o fundo do mar. Aqui, um ímã atrás de um coração e um ímã na plaquinha. E eu escrevi aqui, por acaso, ontem, né? O que muda tudo? Amor e auto-perdão. Eu gosto muito dessas frases ou palavras que geram reflexão. Faz uma reflexão para a gente nessa frase que você escreveu ontem à noite, para os nossos irmãos, ouvintes que estão aí. Uma reflexão básica aí sua. Por exemplo, se eu ressignificar e entender que o maior amor do mundo, que é o amor de Deus por nós, ressignificou, porque senão não estaríamos vivos aqui hoje para contar isso, eu tenho capacidade para isso, porque nós temos DNA divino dentro de nós. Se eu sou filha de Deus, e você que está me escutando aí do outro lado é filho de Deus, você possui as mesmas capacidades que Deus tem. Porque aqui dentro de nós tem DNA divino. Acredite nisso. E o auto-perdão e o amor? Porque o amor é a própria pessoa de Jesus, né? Então, se a própria pessoa de Jesus está no nosso DNA, nós somos o próprio amor. E o auto-perdão, a partir do momento que eu crio habilidades de perdoar aquilo que eu fiz para mim mesma e para o outro,
eu tenho capacidade de seguir adiante e ainda salvar e curar outras pessoas. Eu acho importante a sua fala na questão do perdão e deixa eu só ajudar aqui, que eu sei que o irmão e a irmã que está assistindo pode estar fazendo alguns questionamentos, que nós somos iguais a Deus, e somos mesmo, porque a Bíblia diz isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, na capacidade de pensar, na capacidade de sentir e na capacidade de decidir a nossa vida. E nisso a Fabi foi bastante precisa. Só que nós temos um problema que você abordou muito bem, Fabi, que é a questão do auto-perdão. E às vezes por um erro, alguma coisa que cometemos ou deixamos de fazer, estamos nos cobrando a vida inteira. E isso nos leva à depressão, a transtorno de ansiedade, a fobias, a embotamento e até ideações suicidas. Então é importante você entender isso. E a Fabi, de uma forma bem lúdica, está nos ensinando algumas coisas. Pode continuar, por favor. Então, por exemplo, né, aqui dentro dessa reflexão, eu não posso me curar de uma ferida que eu vou lá e cutuco ela todos os dias. Eu tenho que deixar ela cicatrizar, dar um significado e aprendi com as minhas limitações, com as coisas que aconteceram na minha vida. Não foi fácil, mas eu venci, você também pode vencer. E as cicatrizes, elas são eternas para que nós possamos nos lembrar que a dor é passageira. Então, a cicatriz que está na sua alma, muitas vezes, ou no seu corpo, é para que você se lembre que um dia você passou pela dor e agora não dói mais. Não dói mais. Você pode colocar a mão, pode colocar peso em cima dessa cicatriz, que ela não vai machucar, ela só te traz a lembrança aquilo que passou e vai passar. Então, é a reflexão que eu trago aqui, né? E é interessante falar, pastor, que as pessoas chegam feridas e eu pergunto para elas na aula, né? Você tem mais ferimento na carne ou na emoção? E aí aquilo traz um start para elas. E a maior ferida é na alma, né? É na alma. O seu corpo está intacto muitas vezes. Aí eu falo, então vamos começar agora. Você chegou dessa forma no meu ateliê, mas você não vai sair desse jeito. Você vai sair diferente. E se eu sou capaz de fazer isso aqui que você acha muito bonito, você é capaz de fazer melhor ainda. E é interessante que fazer biscuit, tem vários profissionais aí. Sim. Mas eu tenho a impressão que você está tendo a mesma conclusão que eu, que não é simplesmente fazer isso. Ela tem um algo mais. Ela olha para o aluno, olha para a pessoa que está em contato com ela de uma forma mais abrangente e mais humana. E essa é a grande proposta do Evangelho. Se você tiver algum comentário, manda para cá, por favor. Pode mandar que a Fabi está pronta para responder os comentários que vierem aí, perguntas, participação. E daqui a pouco nós vamos falar do curso. Eu não sei quanto a você, mas eu estou impactado com essa entrevista aqui. Adriana Lima, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Olha aí, Fabi, os irmãos participando. Nelson Pereira, pastor Nelson, servo de Deus abençoado, a paz do Senhor, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde. A pastora, a tarde está linda aqui. A presença de Deus é maravilhosa. Amém. Sebastião Miguel, maravilhosa e boa essa palestra. Irmão Sebastião, eu devo dizer que estou bem edificado aqui com a irmã Fabi. Silvana Bueno, Fabi Simonetti, que linda essa colocação maravilhosa. Obrigada. Muito obrigado, irmã Silvana Bueno, pela sua participação. Tem mais participação aí pra gente? Perguntas? Enquanto não tem, Fabi, isso aqui é o quê? É para acender vela? Não, fazer o quê com isso esse aqui? é um potinho. Estou tá derrubando vendo? tudo as coisas dela. Não tem problema. O que faz com esse potinho aqui? Esse pote é um pote para doce, por exemplo. Ele tem uma velinha aqui, porque ele faz parte de um cenário country. E o que é um cenário? Country. Country. Então, Midian e André Bueno, excelentes profissionais. Fabi Artesã, nota 1000. Muito obrigada. E Então, amanhã aqui, você vai estar aqui. vou estar Segura aqui. aí. Esse pote, por exemplo, é um pote para você colocar na sua cozinha, né? Está escrito doce em inglês. E ele faz parte de um cenáriozinho country, que é uma técnica, uma das técnicas, né, que eu ensino no ateliê, porque aplica-se pintura em cima da modelagem, tá vendo? E aí a velinha significa, então, essa técnica, né, que é a country. Entendi. Tudo que é meio country, meio primitivo, tem a velinha.
que é a lamparina, né? Eu devo dizer ao irmão que está nos assistindo que as palestras que eu dou para encontro de casais, eu tenho alguns bonequinhos de biscuit, vovô, vovó, nenê, nenê, bebê, filho, filha, sogro, sogra, e eu levo para minhas palestras. E quem produz isso é a Fabi, é ela que faz esse trabalho. E às vezes eu levo simplesmente para as minhas dinâmicas, e tem pessoas que querem comprar de mim. Eu falei, não, comprar de mim não, eu não sou revendedor, e não é a minha proposta. A minha proposta é a minha palestra para casais. Se você quiser comprar, você vai ter a chance de saber, mas isso é com a Fabi. Agora, continuando aqui, isso aqui é o que, Fabi? É sabonete? O que é isso? Essa é a massinha de biscuit, vou tirar para o senhor mexer. Ó, pode mexer nela? Antigamente... Não meleca a mão? Não. Deixa eu sovar um pouquinho. Antigamente, essa massa era feita em casa a partir de amido de milho e cola branca. Hoje, já no mercado, inclusive eu e o Dudu trabalhamos nessa empresa aqui. Eu trabalho há muitos anos com essa empresa e o Dudu está agora recente, tem um pouco mais de um ano. E eles fabricam a massa, e não só a massa, toda a parte de estrutura, colas, pegamentos, né? E ela já tem natural, como essa, olha, e a colorida também, né? Essa é a massa que se transforma e ganha forma 3D, como dessa caneta, por exemplo. Aqui é uma ovelhinha, olha. E o cheiro é gostoso, cheiro de cola. Cola, né? Aqui é uma caneta, olha. Então, tem uma ovelhinha. Essa massa faz a ovelhinha? Faz, essa e essa que tá aqui, ó. Irmão, aí é gostoso de apertar o negócio, hein? Sentar ali assistindo o culto online, apertando isso aqui, relaxa. Relaxa. Que legal. Relaxa porque também, pastor, aí a gente volta lá no ressignificar. Para a pessoa fazer isso aqui ou outras coisas, ela tem que tirar a lupa daquilo que ela está focando, que está deixando muito gigante ali, está deixando grande na casa dela ou na vida dela, e focar nisso. Então, a lupa vem para um outro lugar. E aqui ela ganha concentração, ela ganha coordenação motora. Aí a gente conversa e acaba que tudo começa a se transformar a partir desta massinha. Que legal, Fabi. De verdade, eu já conhecia o seu trabalho, é verdade, mas na entrevista muita coisa que está surgindo é muito edificante enquanto profissional da psicologia, a importância que tem esses bonequinhos para você. Não é simplesmente o desenho de alguma coisa, é muito mais, tem uma história de vida aí. Sim. E nessa história de vida, você disse que começou lá atrás e aquela coisa toda. Quais são os seus ideais, os seus objetivos a partir de agora, já que você entende que você tem aptidão para cuidar de pessoas, para cuidar da alma da pessoa, através da arte, dando um novo significado para a vida dela? Quais são as suas metas? Minhas metas são atingir, né, a descobrir habilidades que eu sei que tenho, mas não desenvolvi ainda. Eu quero desenvolver essas habilidades para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Através não só da arte, mas chegar também a essas pessoas com as redes sociais. Por falar em redes sociais, se a pessoa quiser conhecer o seu trabalho, ela faz como? Isso, aí entra em contato no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais que os meninos vão deixar aí na tela. E eu posso depois mandar aí uma lista de cursos online que eu tenho. Claro que nesses cursos não tem a parte do ressignificar. Eu estou ali ensinando as peças. Mas se a pessoa quiser ter esse contato comigo, direto, é só entrar em contato aí nas redes sociais e a gente agenda uma aula de sábado. Passa um sábado aqui comigo, o dia todo, maravilhoso. Pessoal, Perus não é longe, tá? Muita gente acha que é o fim do mundo, mas não é. Estamos dentro do estado e da capital de São Paulo. E se você quer conhecer mais o meu trabalho, tem as redes sociais aí para que você assista as minhas lives gratuitas. Na maioria das vezes eu faço às sextas-feiras. Então, por volta de 20 horas aí, tanto pelo meu Face, na fanpage, quanto pelo canal no Instagram. Também tem um canal no YouTube com várias aulas gratuitas. Uma aula, ela é hora, são dias? Como que é para uma pessoa fazer um curso com você? Uma aula são 3 horas de aula. E para eu ter um curso, para aprender a fazer esse country aí, para guardar minhas uvas passas lá em casa, eu teria que fazer um curso de quanto tempo? Um pote desse, por exemplo,
2 aulas. 2 aulas eu já sei Sim. fazer isso aí. Já sabe fazer isso aqui, aprende a pintura, sai com ele prontinho. Certeza, Fabi. É bem difícil, hein? Não é não. Que legal. Além de buscar maior aprimoramento, o que você espera mais da sua profissão enquanto membro do corpo de Cristo, como agente multiplicador de uma fé? Trabalhar em mim, principalmente, aquilo que eu vejo que é dificuldade nas pessoas, né? Então, você que está me vendo aí, tem as mesmas dificuldades que eu. Eu disse um pouquinho antes de começar esse programa que eu não tenho vergonha nenhuma de olhar para essa câmera como estou fazendo agora e falar com milhares de pessoas que podem estar me assistindo. Mas eu tenho um pouco de bloqueio, por exemplo, de falar com uma comunidade, uma igreja, talvez por não desenvolver ainda, né? Não ter habilidades para tanto. Então, pode ser que essa seja aí, então, o meu maior desejo, desenvolver habilidades de falar com essas pessoas. Aí eu vou falar para você, Fabi, como profissional da cognição, como psicólogo propriamente dito, que a habilidade você tem. Talvez o que você vai utilizar é exatamente a habilidade de ressignificar para o outro, para ressignificar para você. Para mim. Porque a maneira que você fala, a segurança que você tem naquilo que fala, os feedbacks que você já teve daquilo que você já fez, ele não só serve como uma motivação, uma edificação para a igreja, no sentido da igreja cheia, hoje ela está vazia, só estamos nós e a equipe técnica aqui, mas vai ajudar muita gente. Eu que conheço o seu trabalho me emocionei. Tenho certeza que muitos irmãos que estão lá do outro lado estão emocionados. Olha lá, irmã Maria Ferreira. Muito lindo a forma que a Fabi explica para seus alunos, além de uma ótima artesã, é uma profissional do ensino maravilhosa. Muito obrigada, um beijo para você, Maria. Edivânia, como faço para participar? Segura a irmã Edivânia, daqui a pouco a irmã saberá. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a Fabi vem aqui para as suas considerações, e aí eu vou dar a deixa para você, como faz para participar, aprender, quando é o curso, essa coisa toda. Nosso intervalo comercial, por gentileza. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, voltamos aqui, irmãos, para essa entrevista abençoada, edificante. Adorei estar conversando com a Fabi. Somos irmãos em Cristo, somos amigos, trabalhamos aqui. E veja, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, e a proposta do programa Olho no Olho é trazer os talentos da nossa igreja e mostrar o que tem de bom aqui dentro aos irmãos que estão nos assistindo em todas as partes do mundo, e alguns amigos também que não têm a oportunidade de vir à igreja, estão conhecendo um pouquinho o que são as pessoas que formam a igreja. A Fabi, como eu disse, ela vai estar falando um pouquinho agora, agradecendo, se despedindo. Eu quero deixar você bastante à vontade. Amanhã, especialmente amanhã, a Fabi estará dando um curso monitorado aqui, ou apresentado pela nossa irmã Midian Bueno. A irmã Midian Bueno vai apresentar esse programa, onde a Fabi vai dar um curso no ar aqui,
não é? Olha lá, Edivânia Oliveira, como faço para participar? Além de você ter os acessos nas redes sociais da Fabi, amanhã, você fica atento à programação, amanhã a Midian Bueno estará apresentando um programa aqui, exclusivamente, onde a Fabi vai dar um curso de como trabalhar com biscuit. Então, como fazer, aonde adquirir e essa coisa toda, você vai aprender amanhã. Fique atento às nossas redes sociais, que você vai saber como fazer esse curso, mas você já pode acessar os acessos da nossa irmã para conversar, perguntar, marcar uma entrevista, enfim. E você, irmão, pastor de outra igreja, pastora de outra igreja que está nos assistindo, se quiser convidar a Fabi, fique à vontade, ela vai na sua igreja. Nós servimos a um Deus que Ele é o grande oleiro, então para nós não importa a olaria, o importante é estar servindo o oleiro. Aqui é a nossa igreja, temos o nosso pastor que nos abençoa, nos orienta, nos exorta, e somos pastoreados pelo pastor Elias Cardoso e missionária Lígia, mas nós estamos para servir ao reino com a bênção do casal pastoral. E neste momento eu quero passar para a Fabi, para fazer as suas considerações finais, se despedir, que de verdade eu estou triste porque acabou, tinha muito mais coisas para a gente dividir aqui, mas fique à vontade. Poderemos marcar outras vezes. É importante dizer que pessoas precisam de pessoas. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Então, eu vou sempre precisar de você, você de mim, e eu do pastor, o pastor de outras pessoas. O que eu deixo de conselho para você que está me assistindo? Comece aonde você está com os recursos que você tem. Não fique muito focado naquilo que o outro possui. Se o outro conseguiu de uma outra maneira, ele é o outro. Você é uma pessoa única. Então, faça com o que você tem, né? Parte da onde você está com os recursos que você tem. Acredite, o que você tem é suficiente. Então, eu quero me despedir, mandando aí um grande beijo para todos que nos acompanharam aqui hoje, né? Fiquei muito feliz mesmo desse convite. Eu tenho uma admiração bem grande, apesar de não ter tanta proximidade com o pastor Erivaldo, mas ele está sempre em meu coração. Eu tenho um pouco mais de afinidade com a filha dele, né? Que é um show de bola. E eu sempre mando recado para ele. Não sei se os recados são passados todos, mas eu sempre mando pela Juju. E sempre tive um carinho muito grande por ela, desde muito cedo, assim, né? Quando ela estava lá na faculdade, eu fiz algumas coisas para ela e ali nasceu um amor meu pela filha do pastor. E pelo senhor também, pela sua esposa, por toda a sua família. Então, você que está aí do outro lado, nessa quarentena não está sendo fácil, né? É complicado mesmo, porque nós estamos presos, muitas vezes, dentro de nós mesmos. Mas eu quero te dizer que há uma saída, o ressignificar. É dar, né, outro significado àquilo que está acontecendo, e tudo nessa vida é transitório, pode mudar, tá? Um grande beijo, Deus abençoe vocês e muito obrigada por tudo. É interessante, irmãos, porque eu estou ouvindo a Fabi e não tem como o psicólogo não ouvir sem um olhar psicológico. E eu percebo que a fala dela, ela tem cacuete de psicólogo, né? E os meus colegas de profissão que estão assistindo vão concordar comigo. Quando ela fala sobre a questão de um depender do outro. O nosso cérebro, ele foi construído para viver em sociedade. Daí a razão do isolamento começar a causar já angústia em muitas pessoas. Tem gente que já não está aguentando mais o isolamento, mas temos que aguardar até as autoridades nos liberarem de fato. Mas veja que nós temos necessidade desse relacionamento. A pessoa que não quer se relacionar, ela precisa de ajuda, porque alguma coisa está errada na sua cognição ou na sua circuitaria cerebral, que precisa ser revisto, tratado com um psicólogo, com um psiquiatra. Eu gosto sempre de lembrar, psiquiatra e psicólogo não cuidam de doido, cuidam de pessoas. Doidos, inclusive, porque são pessoas,
mas o psiquiatra é o médico especializado no cérebro, como o cardiologista é o médico especializado no coração. E o psicólogo é um profissional especializado com as questões cognitivas, com a psique humana. E nessa tarde eu espero que a gente tenha de verdade contribuído para a tua vida, agregado alguma coisa na tua vida, e fica aí a dica. Talvez você não tenha condições de ir a um psicólogo propriamente dito, mas existe uma forma de ressignificar muita coisa. Eu de verdade saio daqui com algumas ideias para o meu consultório, para os meus pacientes, porque eu cuido de criança também. E esse trabalho de ressignificar, eu julgo que é de extrema importância. Continua aberto o canal para você mandar perguntas. Amanhã a Fabi estará aqui de novo, não é? Tão logo a equipe técnica já tem a programação de amanhã, já vai estar divulgando aí nas redes sociais, mas eu convido você a chamar mais pessoas, porque amanhã a Fabi vai dar curso aqui. Olha que espetacular. Hoje ela falou da importância emocional, cognitiva, de tudo isso. Veja que eu ainda estou apertando esse negócio aqui, qual é o nome disso aqui? Massa para biscuit. Massa para biscuit, e que é muito desestressante, é gostoso, dá uma calmaria em você, você entorta, não cola na mão, não fica cheirosa, igual aquela meleca que os nossos netos, criança compra, aquilo lá é fedido, cola na mão. Isso aqui não, é gostosinho, muito bacana. Então, eu quero agradecer de coração, de novo, eu não tenho como não agradecer. Aliás, uma das coisas muito importantes para a nossa imunidade é um sentimento grato. A gratidão causa imunidade. Olha que importante eu estou te dizendo. Você ser grato, você ajuda na imunidade do teu corpo. E nessa época de vírus, é bom estar cada dia mais fortalecidos. Mas a minha gratidão ao pastor Dr. Elias Cardoso, a minha gratidão à missionária Lígia Cristina Marins Cardoso e essa equipe técnica maravilhosa. Eu não sei como é a família de vocês, mas eu devo dizer que nos programas que aqui estou, sempre pessoas alegres, estão do outro lado da câmera, estão ajudando na mesa, não aparecem, mas essa qualidade, esse trabalho bonito que entra na sua casa é por uma equipe técnica comprometida, assim como a Fabi é comprometida com a sua profissão. Esses meninos, meninas, senhores, senhoras que trabalham conosco, a minha gratidão pelo trabalho de vocês, que Deus vos recompense e que as mais e melhores bênçãos selecionadas nos céus, olho no olho, Deus dispense para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Deus te abençoe, no nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Graças, meu Senhor Jesus.
Ações são emergência. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus, vos aviso, porque vos amo e vós sois meus filhos. Desça na oração, desça, porque o choro vai ser grande, velório atrás de velório, o choro vai ser grande, e eu aviso antes, eu tenho profeta na terra, a terra é minha. Itália viveu hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4.000 casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.